Olá pessoal, como estão? Tudo bem com vocês? Hoje eu venho responder a mais uma pergunta que me solicitaram e a pergunta é: eu sou uma pessoa positiva, mas a minha realidade não mudou. Por que não mudou? Essa pergunta ela é interessante, porque este que pergunta ele naturalmente deve ter seguido alguma ideologia ou filosofia em que, se pensar positivamente, a sua realidade se transforma automaticamente. Ela muda da água para o vinho apenas pensando positivamente, recitando frases ou coisa do tipo. Muito bem. A realidade humana, ela se concretiza, sim, a partir dos pensamentos. O campo mental humano é um campo energético próximo aqui da 3D, da terceira dimensão terrestre, onde nós estamos, mais sutil que o ser humano possa ter. Considerando apenas os 4 dos 7 corpos que ele possui, os 4 mais próximos aqui da 3D. Então, o mental é o mais sutil, mais expansivo do que os outros 3 corpos ou campos. Mais denso ou menos sutil do que o mental, nós temos o campo emocional, ou astral, como alguns preferem dizer. Mais denso ou menos sutil, o campo etérico, ou duplo etérico. E o último e mais denso de todos, o corpo biológico ou corpo físico. A minha vida não mudou, eu penso positivamente, mas a minha vida não mudou. Quando ela fala vida, ela está falando da realidade mais densa, ou seja, aquela que ela vê no espelho, aquela que é muito mais colada, próxima ao corpo biológico. Mas perceba que existem campos além do biológico, o mental, o emocional, o etérico, até chegar no físico. Quando falamos de realidade, quando ela pergunta na realidade, sobre a realidade dela, ela está falando do físico, o último. Então veja, tem um processo. Existe um processo para a concretização de uma nova realidade. Começa no pensamento, mas e os outros? Precisam ser acionados. Começa no pensamento, pensamento positivo. A pessoa sentada no sofá da sala, pensando positivo, vai mudar a realidade? Não vai mudar a realidade, né? Esse pensamento positivo que inicia-se no campo energético sutil, mental, concreto, ele precisa ser emanado para o emocional. Então a pessoa não só deve pensar positivo, ela deve sentir-se ou sentir positivo, para depois ir para o corpo físico, que é ou que são as ações positivas. Então, só pensar positivo não muda a realidade. Ela precisa acionar os pensamentos ou modificar os pensamentos. Se é uma pessoa muito negativa, ela precisa, e isso é um trabalho, um processo, é processual. A mudança de pensamentos negativos para positivo é processual. Leva um tempo, não é assim instantâneo, não é processual. Mas não para por aí, o processo continua. As emoções precisam ser acionadas, o sentir
precisa estar concomitante a este pensamento positivo. Porque se ela pensa positivo, aciona o pensamento, mas o seu coração é repleto de ódio, se o coração dela é triste, se ela não acredita, ela pode estar falando positivo, mas no coração dela não acredita do que ela está pensando. Existe esse conflito é possível. Por isso existem terapias de reestruturação ou reorganização do subconsciente por conta disso, pois as crenças limitantes estacionadas aí no campo emocional impedem as ações, né? Então, pensar positivo tem que acionar o sentimento, as emoções positivas. A pessoa tem que acreditar no que pensa, acreditar que vai se realizar. E não terminou por aí. Nós temos o corpo biológico, a ação. A ação. A pessoa, para concretizar uma realidade diferente, positiva, ela tem que agir positivamente. Esse é o fluxo da criação na 3D. Começa com pensamento, lógico. Porque pensamentos, um jargão conhecido, não sei se você conhece, mas é um jargão conhecido. Pensamentos geram sentimentos que geram ações, atitudes. Então, só pensar positivo não resolve. Às vezes, podem ocorrer, em algumas pessoas, um travamento, um impedimento que está não permitindo essa pessoa realizar uma nova vida ou criar uma nova vida. E este entravamento, este obstáculo, ele está no subconsciente. Nós chamamos de crenças limitantes e é possível removê-las através de terapia determinada, com meditação focada, algumas sessões processual, nada instantâneo aqui, é processual, tudo é processual, é movimento, é processual. Através de uma terapia bem feita, essas crenças limitantes podem ser removidas e aí seguir o fluxo, porque não basta remover a crença limitante, você tem que atuar com a nova crença, com o corpo biológico, certo? Entendido? Então o fluxo é assim, mental, emocional, físico, biológico, ações. Pensar, sentir, agir. Pensar, sentir, agir. Tá certo? Tá bom? Eu me despeço aqui, respondido a pergunta. Agradeço pela pergunta, muito obrigado você que solicitou essa pergunta para mim, para responder para todos aqui. Muito obrigado. Até a próxima, gente. Tchau.